Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Lorena Lima. Vamos lá ler o nosso conteúdo? Aula 32, eixo, leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Conteúdo, compreensão e leitura. Habilidades, ler, assistir e compreender com autonomia notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, porque semana passada também foi compreensão e leitura, agora a gente vai começar a entender, compreender outros tipos de textos que circulam no nosso dia a dia. Então, estamos habituados aos jornais escritos, aos jornais televisivos, aos vlogs. Como que nós estamos lidando com essas informações? Quais são os nossos posicionamentos diante desses textos? Será que você é mais crítico? Será que você faz uma leitura menos atenta do que tem por trás daquela leitura? Qual é o seu posicionamento? Vamos começar a ver como esses textos circulam e se organizam? Vamos para o quadro. O que temos aí? Primeiro a gente tem que pensar no suporte de leitura. O que é o suporte? O suporte de leitura, gente, é o que suporta o texto, onde o texto está colocado. Se a gente for observar, o texto jornalístico, ele tem o jornal, porque aqui no jornal eu tenho vários gêneros aqui dentro, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, essas informações estão aonde? No suporte de leitura de jornal. E se a gente for pensar, como que nós estamos lendo esses gêneros que estão, essas informações que estão presentes nos jornais? Olha só, qual é a nossa predisposição para a gente ler? A primeira coisa que a gente tem que observar nesses jornais é quais são os cadernos. A gente sabe que ele está organizado em vários cadernos. E quais são esses cadernos? Olha só, eu tenho um caderno de notícia. Qual é a primeira informação aí? Claro que é o jornal ali em casa, aula em casa, e o título eu tenho Adaptando-se ao Novo Mundo. Como a sociedade está vivendo esse período de pandemia? Olha, dentro da saúde. Vamos ver o outro aqui. Quando eu passo a ler o outro caderno, eu tenho o quê? O caderno de esporte. Será que é um tema tão sério na parte de esporte? Evidentemente que você vai estar predisposto a ter outro tipo de informação. E qual é o título aí? Flamengo continua na liderança do Brasileirão. E como subtítulo? Time da Gávea pode ser campeão por antecedência, nessa parte aqui menor. O importante é a gente observar que quando nós abrimos o jornal, eu tenho uma seleção do que é mais importante para mim. Pode ser saúde, pode ser esporte e assim por diante a gente vai buscando o que nos interessa. Aí nós vamos perceber como esse jornal está organizado. Esse jornal é escrito, não é?
E aí, vamos ver aqui o que nós temos enquanto notícia. Região de Campinas é destino de episódios do Brasil visto de cima. O programa Brasil Visto de Cima, que vai ao ar nesta quarta-feira, 28, às 20 horas, na TV Brasil, viaja até Campinas, no interior paulista. O episódio inédito da quarta temporada da série também ficará disponível no aplicativo TV Brasil Play. Olha só que interessante. Quais são os perfis das pessoas que vão buscar esse tipo de notícia? Será que é uma notícia mais séria? Será que é uma informação mais amena, que você tem um interesse, digamos, recreativo? Que tipo de disposição o leitor tem? Vamos ver esse outro aqui. Opa! Violência contra povos indígenas aumentou de 2018 para 2019, diz CIMI. Gente, quando tem violência, quando tem que já essa chamada, você já consegue identificar que é um tema mais sério, que é um tema mais difícil. Por quê? Porque trata de violência de uma determinada população. Aí eu tenho levantamento do Conselho Indigenista Missionário, foi divulgado hoje. E a notícia, a primeira parte. Em 2019, a violência contra os 305 povos indígenas brasileiros aumentou de maneira sistêmica, segundo o relatório divulgado hoje, 30, pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A entidade aponta que houve recrudescimento em 16 das 19 categorias de agressões, que inclui racismo, expropriação de terras indígenas e omissão de poder público. Gente, olha só, se a gente for comparar essas duas notícias, eu tenho aqui, primeiro, uma informação, digamos, que não vai impactar, uma informação, é um texto informativo sobre uma programação de TV, e aqui algo mais polêmico, que envolve, digamos, uma visão mais aguçada, mais crítica sobre uma realidade que acontece, infelizmente, no Brasil, não é? Então, vamos olhar essa estrutura de notícia e perceber o seguinte. Primeiro, que na estrutura dos textos, eu tenho aí uma organização para o impresso, então eu vou buscar notícias de acordo com o meu, digamos, a minha vontade. O que eu busco? Será que eu busco diversão? Será que eu busco me informar? Será que eu busco esporte? O que é isso? E também como que a gente se comporta enquanto leitor numa estrutura impressa e numa estrutura digital. Por quê? Olha, porque o suporte mudou. Será que esse suporte é o mesmo quando a gente está tocando ali, pegando no papel? Não, eu tenho aí um outro suporte de jornal. Então, assim, o que eu tenho inicialmente? Que entender que tanto nesse suporte quanto no outro, eu tenho uma estrutura relativamente fixa da notícia. Bora lá. A notícia, primeiro, é um gênero textual jornalístico, encontrado principalmente nos meios de comunicação, claro, nos jornais impressos, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, né? Inicialmente, é um texto informativo sobre um tema atual, podem ser descritivo, dentro dos textos informativos eu tenho descrição e eu tenho narração. Por que eu tenho narração? Porque eu tenho notícias que vai falar de um espaço, de um tempo e com personagens determinados, são pessoas envolvidas que estão dentro da notícia. Que a notícia, os textos são relativamente curtos e imediatos, né? E carrega uma linguagem formal, mais séria, clara e objetiva, não é? Isso é muito interessante a gente pensar. E aí, o que também a gente tem que observar é que, independente da língua, a gente vai ter uma estrutura que a gente vai reconhecer, não é? Por que a gente vai reconhecer, crianças? Se eu mostrar aqui para vocês, olha só. Olha aqui que eu trouxe para vocês. Eu tenho o suporte, eu tenho uma língua e eu tenho uma estrutura. Observem essa estrutura. É na nossa língua? Não. Mas e aí? Você consegue identificar o que desse suporte? Primeiro, eu tenho um título, eu tenho um subtítulo e eu tenho uma informação. Se eu perguntar de vocês, será que isso é uma receita? Vocês vão dizer, não. Que tipo de gênero é esse? Mesmo sem conhecer a língua. Deixa eu mudar a imagem. Olha só, na outra imagem.
Essa outra imagem, ela fica muito mais clara para a gente entender como que funciona o gênero da notícia. Por quê? Olha só essa estrutura. Que língua é essa? É o japonês, é o coreano, é uma língua oriental. Eu consigo identificar essa parte da estrutura. Eu consigo dizer que isso não é um cardápio, eu consigo dizer que isso não é uma receita, e eu posso dizer que é uma notícia. Interessante isso, né? Mesmo uma outra língua a gente consegue identificar. Então, pensando nessa estrutura, vamos tentar esquematizar essa estrutura da notícia. Então, eu tenho um título principal, eu tenho um título principal e eu tenho um título auxiliar. E também pode não ter, dependendo. Lembrando que dependendo da notícia, ela pode virar manchete ou não, porque a manchete é algo que a edição do jornal considera como mais importante naquele dia e vai dar a manchete. A partir desse título, eu tenho o quê? Eu tenho o lead. O que é o lead? É a introdução da notícia, é o primeiro parágrafo onde serão respondidas as perguntas. Que perguntas? O quê? Quem? Quando? Onde? Como e por quê? Esse primeiro parágrafo, ele é fundamental para você ter interesse ou não se continua a leitura. A partir daí eu tenho o quê? A continuidade, que é o corpo da notícia e o restante do texto. Vamos ver aqui no esquema. Olha que interessante aqui no esquema. Primeiro, título, subtítulo, lead e o corpo da notícia. Na próxima imagem você vai ver isso melhor. Olha aí o título. Abrigo raio de sol passa por transformações. Título principal. Depois do que eu venho, o subtítulo ou o título auxiliar. Vice-prefeita visitou a instituição para verificar melhorias. E depois, primeiro parágrafo chamado de lead. Olha para onde ele foi. Ampliado aqui é o primeiro parágrafo. Aqui vai dizer o que tem a matéria. Onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. E a partir daí eu tenho o quê? O corpo, que é o restante da matéria. Não é que é interessante a gente pensar nisso? Nós vimos parte da notícia e agora a gente vai ver reportagem. Qual é a diferença da notícia e da reportagem? A gente vai identificar uma coisa muito interessante. A notícia, como o nome diz, dá a notícia. O que aconteceu? A reportagem, ela vai fazer uma investigação maior, vai buscar mais conhecimento, conteúdo para inserir nessa notícia. Vamos ver no quadro. A reportagem é um gênero textual jornalístico, como vocês viram. Ela está em jornais, em revistas, televisão, internet, rádio e outros, como eu falei anteriormente da notícia. E qual é o objetivo? Ela também tem o objetivo de informar, mas em alguns contextos ela também cria uma opinião nos leitores. Eu acredito que isso é a principal diferença entre a notícia e a reportagem. Por quê? Porque na notícia o jornalista só informa. E na reportagem, busca muitas vezes fazer com que o leitor tenha uma opinião ou vá para dê determinado direcionamento à informação. E aí, o repórter ou a repórter realiza a pesquisa, olha só, o posicionamento dele, realiza a pesquisa, busca as informações e apresenta a reportagem, né? E quais são os temas? Temas da sociedade e temas reais, digamos assim, temas relevantes, na verdade, é essa a palavra. Continuando, qual é a linguagem da reportagem? Ela deve ser clara, ela deve ser culta, objetiva e direta. Apresentam muitas vozes, isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque quando o jornalista está fazendo a matéria, ele vai buscar outros especialistas, pessoas que vivenciaram o fato, testemunhas oculares ou não, que eles chamam, para poder dar voz a quem deve-se dar, ok? Vamos ter uma prévia agora de como o jornal televisivo é apresentado e depois vamos fazer algumas considerações. Este é o jornal Aula em Casa. O tema de hoje é a adolescência. A pandemia da Covid-19 vem causando grandes impactos nas relações sociais. Para muitos, o isolamento é um período difícil e angustiante.
Para outros, é um momento de ressignificar a realidade e assim inventar novas atividades em casa. E você, adolescente, como tem se sentido nesses últimos tempos? Estamos em 2020, passando por uma fase inimaginável na virada do ano. A partir desta semana, apresentaremos uma série de reportagens sobre os adolescentes durante a pandemia. Nossa equipe de repórteres entrevistou adolescentes de várias classes sociais para saber como eles estão enfrentando esse período. São 5 episódios, resultados de intensa pesquisa nos 4 cantos do país, que envolveu pais e responsáveis, assim como a análise de especialistas na área. Vocês viram como funcionam no jornal televisivo? Como a linguagem é séria, culta, como o jornalista se porta diante da TV, diante da câmera? Ou seja, é toda uma relação meio indireta com o texto jornalístico, com o texto informativo. A argumentação, a pesquisa, a notícia, mas é uma forma diferente. Agora vamos ver como funciona nos vlogs. O que são os vlogs? Claro que eu tenho certeza que vocês já viram algum vídeo de um youtuber da vida. É exatamente isso que nós vamos verificar agora. Vamos para o quadro. Vlogs é um tipo de mídia social usado para se comunicar por meio de vídeos postados de acordo com uma agenda estabelecida pelos blogueiros. Geralmente, são oferecidos conteúdos informativos e com qualidade. Eu tenho certeza que você já viu um vídeo na internet que viralizou, que alguém apresenta, se expõe na internet, colocando sua opinião, argumentando, dizendo se concorda com determinado assunto, se discorda. Eu sei, porque com o advento da internet, eu tenho a possibilidade de ver isso rapidamente. Vamos ver um exemplo agora? Olá, amiguinhos, que saudade de vocês! Olha só, semana passada eu não consegui gravar o vídeo, porque, meu Deus do céu, eu estou numa correria, fazendo mudança de casa e já viu como é que é. Para quem não me conhece, sou a professora Lorena Lima e criei esse canal para compartilhar algumas informações com meus alunos. A gente fala de literatura, de cinema e de algumas demandas dessa fase, que acreditem, é muito comum. Então, eles trazem as demandas e aí a gente vai comentando. Antes de começar o assunto de hoje, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, comenta, que isso ajuda muito no canal. O tema de hoje é baseado no comentário no direct. A Gabriela, vou chamá-la assim para não expor, a Gabriela falou sobre uma situação que ela vem vivendo. Ela pediu para eu abordar as dificuldades nessa transição entre a infância e a adolescência. Por quê? Porque ela vem se sentindo sozinha, ela sente uma tristeza, ela sente algumas situações, digamos assim, que não estão deixando ela lidar com a realidade em si. Então, ela pediu para que eu comentasse exatamente isso que eu vou fazer agora, tá bom? Primeiramente, gente, isso é muito normal nessa idade. Por quê? Porque vocês estão em período de mudanças. É um turbilhão de hormônios que vai fazer com que o seu corpo e a sua mente vá se transformando. E isso vai interferir no seu humor, você vai ter picos de raivas, você vai ter situações estranhas que são completamente normais. O importante é saber como lidar. Agora, por que isso acontece? Primeiro, porque você tem essa instabilidade e você tem que saber que você não é mais criança, porque você não tem mais a atenção dos adultos e você também não é adulto, você está nessa fase. Então, minha gente, é uma fase, vai passar. E o que é mais importante? Você conversar com os pais, dizer o que vocês estão sentindo. Então faz isso, Gabriela, faz isso. Você que está se sentindo, converse sobre o que está passando, não guarde isso para você. Tá bom? E assim as coisas vão se resolvendo e essa fase vai passar, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. E aí, comenta aí embaixo, faça a sua observação, que eu vou responder a todos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Então, vocês viram as diferenças nas informações?
como foi mostrado no jornal televisivo, como foi mostrado no vlog. Por quê? Porque nós temos aí um tema, adolescência, com abordagens diferentes. Por quê? Porque no jornal televisivo eu tenho uma seriedade, eu tenho uma linguagem culta, eu tenho uma relação diferente com o leitor ou com o interlocutor, na verdade, que está vendo. E no vlog, o que acontece? É uma linguagem mais espontânea, é uma linguagem próxima da oralidade, aliás, é a oralidade, e aí tem essa diferença. Quer ver? Vamos ver agora na cartela. As abordagens apresentadas fazem parte da nossa vida diária e o nível de aprofundamento das informações dependem do tema, do gênero, do suporte e da situação. Então, nós temos aqui, primeiro tema, vocês viram que era o mesmo. Eu tenho o gênero do que foi abordado e o suporte na TV televisiva e, no caso, no YouTuber. E também da situação comunicativa. Olha o que é interessante aqui. Vocês viram como é uma linguagem mais despojada no vlog? E enquanto no jornal nós temos mais polida, e isso é muito importante da gente observar na hora de fazer a leitura ou ver o jornal. E aí, gostaram? Agora nós